Olá, bom dia. Seguimos com Alterosa Alerta na manhã desta quarta-feira. Valmir Rodrigues volta nessa quinta e a gente finaliza o programa aqui conversando com a Janine Guesso, que é fonoaudióloga, porque hoje é o Dia Nacional da Tontura. E mais do que uma profissional da área, a Janine é extremamente competente e estudiosa naquilo que faz. Janine, bom dia, obrigado pela gentileza de estar conosco aí. Bom dia, obrigada. Obrigada por esse convite. Dia Nacional da Tontura, né? Como é que a tontura hoje ela afeta as pessoas? Olha, a tontura tem afetado milhões de pessoas, Brasil, mundialmente também, todos os dias. Sempre alguém sente uma tontura. Se você sair na rua e perguntar, você já teve tontura? Alguém vai te dizer que sim, né? Sim. E ela afeta tanto de forma leve como em crises, que levando as pessoas, às vezes, à internação hospitalar. A tontura, então, é o início de um caso que pode ser grave? Sim. A tontura não é doença, ela é um sintoma de que alguma coisa não vai bem. Então, essa alguma coisa pode ser N coisas, né? A parte cardiológica, metabólica, qualquer desequilíbrio orgânico pode dar a tontura, não somente questões do ouvido. Uma enxaqueca, por exemplo, é um sintoma de... Sim, tem tonturas relacionadas à enxaqueca, que às vezes com o tratamento da enxaqueca melhoram a tontura. Sim, tem muita ligação. Agora, a tontura, a gente está vendo imagens aí do seu consultório, né? A gente vai falar já um pouco dos equipamentos que você utiliza. A tontura, ela tem alguma relação com a Covid? Olha, vários casos após Covid, várias patologias aconteceram, né? A tontura é uma delas, é um sintoma que surgiu bastante, acentuou bastante. Não só das pessoas que tiveram a Covid acentuada, mas às vezes até mesmo leve, assintomática, sentem alguma alteração de equilíbrio. Quando a gente fala tontura forte ou só o desequilíbrio, também isso às vezes as pessoas referem, né? E aí vem a tontura às vezes acompanhada com outros sintomas também, né? Como zumbido, como hipersensibilidades, e aí vem alguns acompanhantes. A gente está vendo aí as imagens, né, os equipamentos que você utiliza. Hoje a medicina avançou bastante nesse tipo de tratamento e exames, não é? Sim. Da tontura, até alguns anos atrás, era muito comum os médicos passarem para os pacientes lista de exercícios. Às vezes os profissionais passavam uma lista. Você vai subir e descer escadas, você vai virar o rosto para um lado, caminhar, eram vários exercícios. Hoje, basicamente, quase não usamos essas listas mais, porque eu entendo que cada tontura ela é determinada por algo diferente. Então, o médico, primeiro o que acontece, o paciente procura um médico clínico, que é o primeiro caminho. Ele vai pedir exames específicos e vai tentar determinar de onde está vindo esta causa, o que está causando essa tontura. Se for clínico, ele vai medicar. Alguns casos, ele vai ver que às vezes o remédio não respondeu bem e que o paciente ele pode passar por outros tipos de tratamentos. No caso, exercício de reabilitação vestibular, que tem algumas dessas fotos a gente está mostrando, né? Tem a questão da laser terapia, outros aparelhos. Surgiram muitos aparelhos agora, no último ano, sabe? E o investimento foi grande nisso porque é mais fácil você colocar tecnologia para que o paciente possa melhorar rapidamente. Às vezes sem ficar até mesmo só o escravo do medicamento propriamente. Alguns pacientes relatam que mesmo com medicamento estou tonto. Então o que eu posso ajudar? Às vezes ele tem uma tontura por um medicamento cardiológico, mas ele não pode ficar sem aquele medicamento.
Às vezes uma pressão alta, ele não pode ficar sem aquele medicamento. E esse medicamento às vezes causa tontura, como sintoma, um efeito colateral. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fortificar o labirinto, que é o nosso órgão de equilíbrio, que fica dentro do nosso ouvido interno, para que ele tenha condição de ter uma vida normal. E as pessoas que têm mais idade, elas são mais propensas a sentir tonturas ou ela não tem relação com a idade? Olha, a idade talvez a gente possa considerar assim, porque são vários medicamentos, né, que as pessoas usam. E alguns medicamentos vão ter efeito colateral. Mas nós encontramos hoje também tontura em crianças, em adolescentes, né? Então não é difícil pegar uma criança de 5, 6 anos com tontura. Só pegar esse gancho da criança e adolescente, que hoje a gente tem isso aqui, ó, o tempo inteiro, olhando aqui, quase que a cabeça fica o tempo inteiro voltada para baixo, mexendo no celular. Isso tem relação com tontura com jovens, como você está falando aí? Pode ser que sim ou não, se eu for considerar a questão da coluna cervical. Posicionamento inadequado, isso pode alterar a cervical? Pode. Na questão visual, a fixação muito presente, luz branca, isso pode causar um desconforto? Pode. Também a parte hormonal, se eu for pensar na questão do adolescente, né, que está mudando de fase, então também isso pode influenciar. Tontura são N causas que devem ser pesquisadas. Janine, a gente está vendo ali, ó, depois quando puder fixar numa tela de uma bolinha vermelha no fundo, eu queria, ali, essa tela que tem essa bolinha vermelha, essa é interessante. Ó. Esse é um exercício que a pessoa fixa o olhar nessa bolinha vermelha? Esse exercício, ela fixa e toda essa tela se movimenta. Então, sabe aqueles casos de pessoas que falam assim, passo mal em viagem, eu entro no carro e passo mal, eu tenho que tomar um remédio para não vomitar? É muito comum, né? Sim, é comum até nos adolescentes, nas crianças, e alguns adultos ainda continuam com isso. Então, esse é um exercício de optocinético que a gente chama, onde eu tenho que fixar e aqueles pontinhos pretos ali, eles se movem. Então, para que haja uma compensação no labirinto, eu vou fortalecer o meu labirinto com aquele movimento todo, sem reagir com esse enjoo. Mas o seu olhar vai ficar fixado na bolinha. Sim, vai ficar fixado ali, vai ficar fixado. São vários exercícios, essa é uma tela bem interessante. Eu vi um exercício, uma vez eu recebi um exercício também, que você fixava o olhar numa câmera aqui, por exemplo, e mexia assim, ó, e o seu olho ficava virado, sempre você não tira o olho da câmera, tá vendo? Esse também ajuda bastante no labirinto. Esse também, né? Vai depender da causa. Para cada causa, eu vou determinar um tipo de exercício. Então, tem alguns pacientes que eu preciso colocar numa prancha e fazer um movimento de desequilíbrio, como se ele estivesse andando ou se posicionando numa perna só ou não. Outros eu tenho que mandar andar para um lado, voltar andando de costas. Depende do paciente, às vezes eu tenho que colocar isso. Mas eu tenho pacientes agora que às vezes não passo exercício desse nenhum. Apenas com o laser, que esse que está mostrando na tela, o laser às vezes tem me dado condição de compensar esse ouvido também, de fazer essa correção. Então, é interessante. Tem tido vários, hoje, equipamentos que têm auxiliado. A tecnologia é surpreendente para fazer o paciente melhorar mais rápido. Está conversando aqui no Alterosa Alerta com a Janine Guercio, que é fonoaudióloga, e é interessante, a gente estava falando aqui durante o intervalo, eu sinto uma leve tontura aqui, a pessoa nem vai ao médico, mas estou com labirintite. Isso é muito comum da pessoa falar, né? Sim, labirintite é o termo mais usado durante anos, foi sempre. Qualquer tontura era labirintite. Hoje nós entendemos de outra forma. Existem labirintopatias, existem doenças que atacam o labirinto
e causam a tontura. Então, nós temos a labirintite. O que é a labirintite? É uma infecção do labirinto, uma infecção que pode ser causada depois de uma gripe forte ou de uma outra situação de uma contaminação. Então, quando você tem uma tontura, essa tontura hoje ela pode ser determinada, não é somente labirintite. Labirintite são poucos os casos, realmente. Então, você tem a tontura pela parte cervical, pela parte metabólica. Inclusive, no programa Opinião Especializada, que nós estamos todo sábado, esse mês de abril, eu venho falando sobre tonturas. Cada programa foi determinado a uma causa de tontura, sobre isso. Então, assim, essa parte do ouvido, a parte do estresse. O estresse pode causar tontura? Pode. Então, toda a parte muscular de pescoço, de ombro, pode dar uma tensão a mais e atingir esse labirinto? Pode. Alteração mandibular, a pessoa que tranca demais à noite, aquele bruxismo, aperta, pode intensificar, pode dar um pouquinho de tontura? Pode. Só reforçando então, que a Janine, você pode acompanhar essas orientações com o Zé Luiz Magrão todo sábado aqui na TV Alterosa. Ela tem uma coluna lá em que ela fala sobre esse e outros assuntos. Janine, a gente está para encerrar aqui. Muito obrigado pela presença. Boa quarta-feira para você. Obrigada pela oportunidade. Para você que nos acompanhou, um abraço. Até amanhã. Alterosa Alerta. Oferecimento Grupo Bahamas. Compromisso com você. Hospital do Câncer de Muriaé, 30 anos. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Uninetwork, o futuro da conectividade começa aqui. Hospital Odontológico Juiz de Fora, sua saúde em primeiro lugar.